Vou contar uma coisa para vocês muito interessante que está acontecendo agora no mercado farmacêutico. Nos próximos dias cai a patente da semaglutida, que é o princípio ativo do Ozempic. E quando uma patente dessas expira, não é só uma questão jurídica, é um evento econômico gigantesco. As empresas começam a se movimentar, concorrentes começam a entrar no mercado, os preços começam a cair. É uma disputa feroz no mercado bilionário. E eu quero aproveitar esse caso para mostrar na prática como funciona o ciclo da inovação, o ciclo das patentes e como a propriedade intelectual molda mercados inteiros. Para quem não me conhece, eu sou o Gustavo Barru, sou advogado de propriedade intelectual há mais de 20 anos, e aqui no canal eu falo justamente sobre como patentes e outros ativos intelectuais podem transformar negócios. Então, se esse tipo de assunto te interessa, já aproveita e se inscreve aqui no canal. Bom, vamos lá. O Ozempic virou um verdadeiro fenômeno mundial. Ele foi desenvolvido pela farmacêutica Novo Nordisk e utiliza uma molécula chamada semaglutida, que atua na regulação da insulina e do apetite. Inicialmente, ele tinha sido desenvolvido para tratar diabetes tipo 2, mas acabou se tornando extremamente popular no tratamento da obesidade. E daí o mercado explodiu. No Brasil, o mercado dessas canetas emagrecedoras já movimenta perto de 10 bilhões de reais por ano. Mas tem um detalhe importante. Durante todos esses anos, a Novo Nordisk teve exclusividade para explorar essa tecnologia. E isso porque a molécula estava protegida por patente. Quando uma empresa desenvolve uma tecnologia nova, especialmente no setor farmacêutico, ela investe bilhões de dólares em P&D, e o sistema de patentes funciona como um acordo com a sociedade. Então a empresa, ela desenvolve, divulga a tecnologia para o público e em troca recebe um período de exclusividade que normalmente é de 20 anos. Durante esse período, ninguém pode explorar comercialmente aquela tecnologia sem autorização. Isso permite que a empresa recupere o investimento, tenha o retorno financeiro sobre a inovação, mas essa exclusividade não dura para sempre e isso é de propósito. Quando a patente expira, a tecnologia entra em domínio público. E é exatamente isso que está acontecendo agora com a semaglutida no Brasil. Significa que outras empresas vão poder produzir medicamentos baseados nessa mesma molécula e várias farmacêuticas já estão se posicionando. Então, MS, Eurofarm, a CIMED agora, elas já estão se preparando para entrar nesse mercado. Então, o que antes era um mercado dominado por uma única empresa detentora da patente, começa a virar um campo aberto de concorrência. E quando isso acontece, várias coisas mudam. Primeiro, mais empresas entram no mercado. Segundo, a concorrência tende a aumentar. Terceiro, normalmente ocorre uma pressão sobre os preços, mas isso nem sempre significa que os preços vão despencar imediatamente. No caso da semaglutida, por exemplo, muitos dos novos produtos não vão ser classificados como genéricos, mas sim como medicamentos similares. Isso significa que os descontos podem ser menores. O mercado está falando algo em torno de 20%. Mas, assim, estamos falando de um mercado bilionário sendo redistribuído. E esse caso é super interessante porque ele mostra o sistema de patentes funcionando exatamente como ele foi pensado. Primeiro, tu cria um incentivo para que as empresas invistam em inovação. Depois de um período, aquela tecnologia passa a ser acessível para toda a sociedade. Ou seja, o sistema de patentes ele não existe só para proteger empresas. Ele existe para estimular a inovação e, no longo prazo, disseminar a tecnologia. Então, quando vocês ouvirem falar sobre a queda da patente do Ozempic, não pensa que é só um remédio específico. É algo maior. Vocês estão vendo um mercado como a propriedade intelectual molda mercados inteiros. Então, primeiro com exclusividade, depois com concorrência, e é exatamente nesse ciclo que a inovação acontece. Então, se tu achou interessante essa visão e quer entender um pouco mais, segue o canal que eu estou sempre compartilhando esses aspectos de propriedade intelectual que estão diretamente inseridos nos negócios e nas estratégias de negócio. Então, algo que é super importante aí para quem está empreendendo, para quem está investindo em inovação e para quem quer se posicionar e aproveitar as vantagens da propriedade intelectual. Tá bom? Valeu!